Olá, amigos do canal Espiritualidade. Allan Kardec, em seu livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nos traz na segunda parte uma série de relatos muito interessantes sobre a condição dos espíritos após a morte. E quero trazer hoje para as nossas reflexões desse estudo que estamos fazendo da doutrina de Sócrates e Platão, antes de analisar um dos itens desse resumo, quero trazer para vocês a história do espírito Bernois, que é apresentada então no capítulo 6 do livro, que é o capítulo intitulado Criminosos Arrependidos. Um espírito espontaneamente se apresentou a uma médium e ela perguntou quem era ele durante a sua última vida. E ele se declarou um monge sem fé. Ele vivera 158 anos antes dessa comunicação que se deu no ano de 1862. Ele, segundo disse a médium, teria desencarnado por volta de 1704. Portanto, ele ficou 158 anos no mundo espiritual, padecendo inúmeros sofrimentos. E ela fez a pergunta para ele, né? Ou quem estava ali acompanhando essa manifestação fez a pergunta: a falta de crença é a vossa única falta? E aí o espírito respondeu: basta para acarretar as outras. Isso faz sentido dentro do que ele vai contar sobre a história dele na pergunta que a médium ou quem estava entrevistando o espírito por intermédio dela fez. Podeis nos dar alguns detalhes sobre a vossa vida? A sinceridade das vossas confissões vos serão tidas em conta. Nós sabemos que a doutrina espírita, como ela é uma obra organizada do plano espiritual superior, esses espíritos que aceitaram colaborar na elaboração dela, servindo como exemplos, contando seus dramas, também estavam tendo a oportunidade de, através de seus depoimentos, auxiliar os encarnados na sua evolução, compreendendo a vida, e isso lhes daria, então, condições de resgatarem um pouco mais rapidamente suas dívidas perante as suas consciências. Então, por isso que aqui foi dito dessa forma: a sinceridade de vossas confissões vos será tida em conta. E ele disse assim, olha, contando sobre a vida dele: sem fortuna e preguiçoso ordenei-me, quer dizer, me tornei então um religioso, um monge, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, consegui obter um lugar. Influente, abusei do poder. Vicioso, arrastei para dissipação aqueles que tinha por missão salvar. Duro, persegui aqueles que pareciam condenar meus excessos. A fome torturou muitas vítimas. Seus gritos se extinguiram muitas vezes sob a violência. Desde então, espio e sofro todas as torturas do inferno. Ele, dentro da sua concepção religiosa, ele imaginava que aqueles sofrimentos que ele estava experimentando era a sua passagem, então, pelo inferno. Minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. E ele prossegue, então, no seu relato. Isso nos faz pensar como é possível, né? Uma pessoa que se candidatou a uma vida religiosa, ela encontrar tanto sofrimento depois da morte. E isso se explica, né, pela a sua ação. Ele, embora fosse uma pessoa declarada ali de fé, participando de uma religião, ele era um monge, né, dentro de uma ordem da Igreja Católica, ele ainda assim não tinha pautado a sua vida pelos princípios que ele abraçava. Isso nos mostra claramente, então, que não basta os nossos títulos, as nossas aparências, aquilo que nós dizemos. Os nossos atos é que contam de fato a respeito da nossa condição depois da morte. Uma outra pergunta foi endereçado para ele o seguinte questionamento: nunca vos arrependestes? E aí ele disse: há muito tempo, mas ele só veio depois do sofrimento. Como foi surdo aos gritos das vítimas inocentes, o Senhor é surdo aos meus gritos. Justiça, ele declara. E numa outra pergunta, foi proposto o seguinte: o que podia vos impedir a todas essas infâmias? E aí ele diz: os vícios que estava imbuído, a brutalidade das paixões.
Ele era uma pessoa, então, que se deixou arrastar pelos seus instintos, pelo seu desejo, pela sua vontade. E ele vai declarar numa outra pergunta, quando se direciona a ele, né, se ele não tinha medo das punições depois da morte, se ele não tinha medo das perseguições daqueles demônios que ele imaginava persegui-los, e ele responde assim, olha, não, nada era minha fé. Os prazeres a todo preço eram o meu culto. Ele então declara nessa resposta que ele não temia nada, porque ele imaginava que depois da morte não haveria qualquer punição para ele. Então, mesmo sendo religioso, ele não acreditava na vida após a morte. Ele era um espírito que estava numa situação muito complicada, muito difícil, já estava sofrendo há muitos anos, né, por volta aí, ou fazendo as contas aqui, ele estava 158 anos passando por esse sofrimento. O espírito guia da médium disse para ela assim, olha, as atrocidades que ele cometeu são sem nome e sem número, e é tanto mais culpado quanto a inteligência, a instrução e o esclarecimento para se guiar. Ou seja, ele era uma pessoa inteligente, instruída, esclarecido, ele tinha acesso àquele conhecimento da época, mas mesmo assim, por não acreditar que ele teria consequências, se prevalecendo do status, da condição que ele tinha, ele então criou dor e sofrimento para inúmeras pessoas. Bem, Antenor, o que isso tem a ver com o nosso estudo que nós estamos fazendo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do resumo da doutrina de Sócrates e Platão? É porque justamente esse item que nós vamos analisar hoje, que é o item 9 desse resumo do pensamento de Sócrates e Platão, traz a seguinte ideia. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, como esse espírito que nós acabamos de ler a história acreditou, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhes são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Então Sócrates pensava de que, se não existisse nada, seria muito vantajoso mesmo sermos maus aqui no mundo, atendendo a todos os nossos interesses, buscando ali a nossa satisfação, independente do sofrimento que causasse aos outros. Nós sabemos, no entanto, que nós sempre seremos responsáveis pelas nossas ações. E, de certa forma, esse conhecimento sobre a vida espiritual, ele é uma espécie de freio às paixões. Ele é uma espécie de bloqueio que o indivíduo, se ele refletir e perceber que ele terá consequências, ele poderá se modificar, ele poderá deter pelo menos a sua ação, não prejudicando ninguém. Então aqui está assim um valor da fé, da crença na vida após a morte. Ela pode nos deter muitos erros. Muitos dirão assim, mas nem todos os que creem realmente acabam evitando os erros. E isso é bem claro. Há muitas pessoas que, mesmo acreditando, e até espíritas, sabendo que há consequências da vida material para a vida espiritual, entendem, né, que essas dificuldades, esses problemas vão acontecer, mas mesmo assim acabam errando, acabam cometendo deslizes. Isso acontece porque muitas vezes as pessoas, embora elas possam acreditar, possam ter como crença que existe consequências na vida espiritual dos atos praticados, elas não estão suficientemente convencidas, elas não estão suficientemente esclarecidas sobre essas consequências. Elas acabam muitas vezes guardando um misto dentro delas de fé, de crença, mas não completamente convictas. Ainda guardam muitas dúvidas e muitas vezes permitem relativizar as suas ações, colocando-as como se não fossem tão culpáveis ou não fossem tão claras. Isso é fácil de compreender porque mesmo em situações comuns, banais aqui na vida, nós acabamos incorrendo em alguns riscos que trazem consequências para nós.
Muitas vezes nós sabemos que certas ações nos predispõem a algum tipo de vulnerabilidade. Por exemplo, todo mundo é suficientemente esclarecido de que andar distraído na rua, mexendo no celular ou não prestando atenção ao atravessar a rua, nós podemos ser ali atingidos por um automóvel, pode acontecer um acidente, algo assim. Mas, embora nós saibamos, nós não estamos suficientemente convictos de que aquilo possa acontecer. Isso acontece também com as nossas ações comuns, não estamos muitas vezes convictos das consequências que elas terão. É por isso que isso se explica porque tantas pessoas que, mesmo cogitando, concebendo a possibilidade de consequências na vida espiritual, acabam errando. Mas o fato é que se nós tivermos absoluta certeza de que nada nos acontecerá porque estaremos aniquilados, isso nos daria uma possibilidade de ação indevida, de ação desequilibrada, muito maior. Por isso que ainda assim, embora ainda não possamos ter desenvolvido tanta consciência sobre os nossos atos, possamos ainda não ter adquirido essa fé que nos impeça de errar a qualquer custo, ou de qualquer maneira, nós acabamos tendo uma vantagem em conceber a vida após a morte. Porque em algum momento nós vamos nos conscientizar mais ainda dessas consequências. E isso servirá para nós como uma oportunidade de maior reflexão, de maior ação, no sentido de mudarmos as nossas atitudes e não gerarmos esse sofrimento. Aqui Kardec comentou da seguinte forma essa situação, então, de que se o homem não tivesse a continuidade da vida, ele não concebesse isso, ele estaria muito mais livre para errar. Ele diz assim, olha, em outros termos, quer dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a negação de toda a responsabilidade moral anterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal. Que o malvado tem tudo a ganhar com o nada. Que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilidade no despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penoso para o malvado a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. É isso então que a história desse espírito, Bernoat, nos faz refletir então. Ele, um homem sem fé, embora ele declarasse ter fé, mas que no fundo acreditava que o nada era a resposta que ele teria após a morte, agiu apenas nos seus interesses, apenas buscando ali saciar o seu instinto, os seus vícios, e ele gerou muito sofrimento e dor para as pessoas. Isso nos leva a pensar o quanto nós precisamos, então, ponderar se hoje as nossas ações realmente nos trarão na vida futura consequências positivas. Se nós não estamos muitas vezes relativizando as consequências das nossas ações, amenizando a gravidade das nossas faltas. Essa reflexão ela deve fazer parte então da nossa vida, do nosso estudo sobre a nossa permanência aqui no mundo, o quanto estamos de fato aprendendo e aproveitando essa experiência atual. Quero convidá-los então neste momento para o nosso momento de prece, de ligação com Deus, através da nossa prece, em que nos dirigimos humildemente ao Pai, reconhecendo as nossas imperfeições e o quanto ainda necessitamos, Senhor, aprender sobre nós mesmos, o quanto necessitamos ainda avaliar se de fato aproveitamos a nossa vida. Pai de infinita misericórdia, que possamos ser esclarecidos, Senhor, através de nossas reflexões, através dos estudos, dessas histórias que conhecemos, desses irmãos que partiram antes de nós e que nos trouxeram os seus relatos de dor, de sofrimento. Que possamos ter esclarecida a nossa consciência e que possamos ter a força de resistir a todos os arrastamentos, a todos os convites, à prática de leviandades, de ações contrárias ao bem,
de ações que possam ferir, que possam machucar o nosso semelhante. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos a força para prosseguirmos nossa jornada, com fé, com determinação, sem esmorecermos e sem vacilarmos diante das situações que são decisivas para todos nós. Permita, Senhor, que possamos ouvir com mais atenção os conselhos sábios dos Espíritos amorosos que nos guiam, que nos orientam, que nos encaminham o bem. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento e até o nosso próximo episódio do programa Ponto de Vista. Continue acompanhando a nossa programação no canal Espiritualidade, curtindo e compartilhando. E comentando também os vídeos que ajudam na nossa divulgação e aparecer mais vezes nas buscas que fazem no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima.